Olá, você está no canal Bendito, canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos. Nós estamos no segundo dos 29 dias dentro da corte real de Judá, em 1 Crônicas. Nesse tempo, nós veremos os fatos mais importantes que aconteceram na história do povo de Israel no preparo para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Mas, antes disso, o cronista nos levou a relembrar de um modo bem objetivo como Deus vinha conduzindo a história desde Adão através das genealogias. Então, pegue sua Bíblia e vamos dar mais um passo na nossa jornada. No capítulo de hoje, nós vamos ver que a linhagem dos patriarcas, iniciada com Abraão, foi passada para Isaque e não Ismael, e depois para Jacó e não Esaú. Porém, todos os filhos de Jacó foram escolhidos como herdeiros da aliança. Os 12 filhos de Jacó, que depois foi chamado por Deus de Israel, na verdade formaram 13 tribos, porque a herança que cabia a José foi dividida entre os seus 2 filhos, formando assim as tribos de Manassés e Efraim. Mas o foco do cronista a partir deste capítulo é a tribo de Judá. Ele lista os 12 filhos de Israel, mas sua atenção rapidamente se concentra em Judá, apesar dele ser o 4º filho de Jacó. O cronista passa a descrever a genealogia dessa tribo pelos próximos 2 capítulos e meio, ou seja, começa aqui no capítulo 2, versículo 3 e vai até o capítulo 4, versículo 23. Judá lidera as genealogias tribais e recebe um tratamento mais extenso do que qualquer outra tribo. Isso porque ele traz a linhagem de Davi, que é o foco da história e do plano redentor de Deus para a humanidade. Um detalhe digno de nota aqui é que na linhagem de Judá são incluídos aqueles com um testemunho de vida nada recomendável, como Onã, Tamar e Acar, também conhecido como Acã. Da relação incestuosa de Judá com sua nora, Tamar, nasceram os gêmeos Pérez e Zerá. É bom recordar aqui por que é que Tamar teve filhos gêmeos do seu sogro Judá. O que aconteceu foi que o marido de Tamar morreu e um dos seus cunhados deveria se casar com ela e lhe dar um filho, que seria considerado o filho do falecido marido. E quem deveria garantir que essa regra fosse cumprida era Judá, o seu sogro e pai dos rapazes. Quando ela viu que nada se resolvia, ela se disfarçou de prostituta e dormiu com seu sogro Judá. Engravidou e teve os gêmeos Pérez e Zerá. Se você quiser saber mais detalhes dessa história tumultuada, é só clicar no link que está aparecendo aí em algum lugar na sua tela. Dos gêmeos, o escolhido para dar continuidade ao plano de Deus foi a linhagem de Pérez, através do seu filho Esrom. Esrom teve 3 filhos, Jerameel, Rão e Quelubai, que é um outro nome para Calebe. Dos 3, Rão foi o escolhido para dar continuidade ao plano de Deus. Da linhagem de Rão vem Jessé, pai de Davi, o fundador da dinastia davídica que governou Israel e Judá. Os versículos 16 e 17 mencionam os nomes de Abissai, Joabe, Azael e Amasa. As genealogias desses 4 guerreiros ficaram famosas por causa do seu meio-tio Davi. Eles eram filhos das 2 meias-irmãs de Davi, Zeruia e Abigail. Pelo que se entende do texto bíblico, especificamente em 2 Samuel 17, 25, Zeruia e Abigail eram enteadas de Jessé, filhas da mãe de Davi por um casamento anterior com um homem chamado Naás. Nos versículos 18 a 24 e também nos versículos 42 a 55, aparece o 3º filho de Esrom, bisneto de Judá, chamado Calebe. Como eu já disse, no versículo 9, ele aparece como Quelubai, que é uma variante do seu nome.
Preste atenção que esse Caleb não é o companheiro de Josué, que entrou com ele na terra prometida. Aquele Caleb era filho de Jefoné e era quenezeu, ou seja, descendente de Quenaz, da linhagem de Esaú, que de alguma forma foi incorporado na tribo de Judá. É importante lembrar que a terra que foi ocupada pelos judeus que voltaram do exílio da Babilônia depois de 70 anos foi principalmente os territórios da tribo de Judá e Benjamim, onde no passado tinha sido o Reino do Sul. Isso porque as pessoas que voltaram, em grande parte, pertenciam a essas duas tribos. Concluindo, nós vemos que as genealogias mostram uma recapitulação simplificada da história dos atos de Deus e do seu compromisso especial com a família de Abraão, Isaque e Jacó. Além disso, nos conduz ao longo da história até o período pretendido pelo cronista, que é a Era da Monarquia e a Era do Templo. E o próximo capítulo se limita aos descendentes de Davi e Salomão, trazendo uma curiosidade sobre a descendência de Salomão, que apesar das suas 1000 mulheres, só traz o nome de um filho. Você confere esse detalhe importante amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!